Amém, irmãos. A paz do Senhor. Gostaria de falar uma palavra em que Deus tem posto ao meu coração sobre a série A Armadura de Deus, onde a gente está estudando cada acessório da armadura para a edificação da nossa vida, da nossa casa, da nossa vida espiritual, onde a gente tem aprendido, a se revestir de cada acessório, de qual a finalidade de cada acessório e por que a gente precisa de cada acessório desse para combater as astutas ciladas do inimigo e do diabo ao nosso redor todos os dias, amém? Que está escrito aqui no Evangelho de Éfeso, no capítulo de número 6, versículo de número 15, irmão, 16, que está escrito assim: e tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém, irmãos? A gente já aprendeu ali na primeira parte, falando sobre o cinto da verdade, depois falando sobre a couraça da justiça, falamos também sobre calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, e hoje a gente vai aprender, irmãos, sobre o escudo da fé. Esse escudo, contra os soldados romanos, ele era um escudo, e ele era revestido de pelos, e muitas das vezes ele era molhado, para que quando as flechas, vinha flechas de todos os tipos, e quando eles molhavam e vinha flechas pegando fogo, batia e a flecha se apagava, sabe? E Paulo, olhando aqueles escudos, a armadura dos romanos ali quando estava preso, ele colocou isso, sobre o escudo da fé, Para que serve o escudo da fé? Para apagar os dardos inflamados. Os dardos são as flechas do inimigo, São as flechas que o inimigo tem tacado na sociedade, tem tacado nas vidas das pessoas, tem tacado em muitos ambientes, nas famílias, nas igrejas, tem atacado na sociedade. Tantos dardos que o inimigo tem acertado as pessoas e com esses dardos ferido, influenciado e contaminado as pessoas, as famílias, com tantas coisas erradas, com tantas direções erradas, com tanto desânimo, com pecado, com erro, com todo tipo de influência maligna. Então Paulo nos instrui aqui, através do Espírito Santo, que precisamos desse escudo. Esse escudo é como a fé, E a Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, A gente vê muitos heróis da fé, Os heróis como Abraão, como Noé, como os profetas, que são heróis da fé, eram homens espiritualmente que usaram a sua fé, usaram o escudo da fé para combater contra as incredulidades, contra as dúvidas, contra as dificuldades da vida, contra os erros, contra os pecados, que vêm para confrontar e nos desanimar e tirar nossa esperança, a nossa fé em Deus e em Cristo Jesus. Então necessitamos muitos desse escudo, Abraão era o pai da fé, Ele foi justificado pela fé. E a gente precisa desse escudo para que a gente não venha a ser influenciado. Precisamos ouvir a palavra de Deus e crer nela, porque, como eu falei, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A gente só tem fé espiritual, fé viva, a fé de Cristo Jesus, quando a gente ouve a palavra dele, quando ela é revelada sobre o nosso coração, quando ela traz a vida da palavra sobre nós, ela gera fé. E essa fé é que nos sobrepõe acima dos inimigos, Quando a gente tem fé, quando a gente tem essa confiança, nada nos abala. A gente pode passar por meio de uma muralha, a gente passa por meio do esquadrão, a gente vence as lutas, a gente vence as dificuldades de cabeça erguida e confiante. Então a gente precisa sempre ter esse escudo na nossa vida. A gente precisa andar em fé, Eu lembro que os discípulos, quando Jesus estava ali pregando o Evangelho, e ele decidiu passar por outro lado. E ele chama os seus discípulos, eles pegam o barco ali, vai atravessar ali o lago, e de repente veio a tempestade, E quando a tempestade veio, Jesus estava dormindo ali na polpa,
A tempestade veio e os discípulos, eles não estavam preparados, eles estavam com pouca fé, sabe? Eles não estavam muito confiantes, eles não estavam capacitados, eles não estavam com aquele escudo, porque a adversidade veio sobre a vida deles, o vento veio sobre a vida deles, bateu no barco deles e eles ficaram desesperados. Quando a pessoa não estava armada com esse escudo da fé, ela fica desorientada, ela não sabe o que fazer, ela não sabe aonde agir, ela não sabe qual decisão tomar, ela não sabe o caminho que deve agir, ela não sabe tomar uma decisão porque ela está sem fé. E quando ela está sem fé, ela está com incredulidade, com a dúvida, com a desorientação, ela fica desesperada, ela fica sem ação e sem saber o que fazer. Então ela acaba sendo envolvida por esse dardo, com essa influência, com essa ação maligna que tira ela toda a sua possibilidade de ação. Tira toda a possibilidade dela de não saber o que fazer, sabe? Então por que a gente necessita de ter? Os discípulos ficaram desesperados. Os discípulos ficaram ali apertados, ao ponto que eles chamam Jesus, desperta Jesus, Jesus levanta, repreende a tempestade, acalma o mar e ele vai e fala: por que tem mais? Homens de pouca fé. Entende? Então quando a gente tem a fé, a gente tem a mesma atitude de Jesus. A gente sabe como confrontar, a gente sabe lidar com as dificuldades da vida, a gente sabe tomar decisões certas, corretas, sem ter pânico, sem ter desespero, sem saber o que fazer, sabe? Sabendo o que fazer. A gente fica centrado porque a gente está com o escudo da fé, a gente não deixa os dardos, não deixa a influência nos abalar, porque estamos firmes, porque estamos diante da palavra de Deus e ela nos reveste para ter autoridade, ousadia, poder e capacidade de vencer aquela tribulação. Mas quando a pessoa não tem esse escudo, ela acaba ficando como os discípulos. Olha para você ver outro exemplo. O exército de Israel estava sendo afrontado pelo gigante Golias. O povo inteiro e ainda o rei Saul, eles estavam com medo. Eles estavam espantados com o tamanho daquele gigante, com a armadura daquele gigante, da capacidade daquele gigante. Ele colocou medo sobre eles. Eles não estavam com a fé. Eles não estavam diante com esse escudo que Deus colocou, designou para que a gente estivesse andando na fé. Sabe? Assim a gente fica sem esse escudo. E aí o que acontece? Aparece um menino, aparece Davi, um menino que ninguém dava nada por ele, um menino que era rejeitado, esquecido e desprezado até pela sua própria família. Mas quando ele viu aquele gigante, ele vai e afronta aquele gigante. Fala: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Pode deixar, o rei, que eu vou lá e mato ele, porque eu já matei um urso, já matei um leão, sabe? Agora esse incircunciso é como um deles para mim. E chegou no campo de batalha e o inimigo, vendo-o, desprezando, colocou querendo intimidar ele, querendo fazer Davi perder a fé, perder o escudo, mas só que Davi estava firme na palavra. Só que Davi estava com o escudo da fé. Só que Davi estava com a fé mais acima do que o inimigo, porque ele cria no poder de Deus, ele acreditava no Deus Todo-Poderoso que abriu o Mar Vermelho, que pôs as 10 pragas no Egito, sabe? Que tirou o povo da escravidão de Faraó. Ele cria nesse Deus Todo-Poderoso que opera sinais e maravilhas. Então, quando o inimigo tentou afrontar a ele, intimidar ele, viu que não tinha jeito, aí Davi foi e confrontou, e quando eles foram para o campo de batalha, Davi jogou a pedra nele. E o Davi foi e ganhou aquela batalha e cortou a cabeça do inimigo. Israel foi e ganhou aquela guerra. Por quê? Porque Davi estava com o escudo da fé, diferentemente dos seus companheiros, do exército de Israel, que estava sem o escudo, que estava sem fé, que não estava crendo na palavra de Deus, que não estava crendo no Deus vivo. Mas Davi mostrou como a gente deve se posicionar, tendo fé, tendo confiança em Deus, e assim a gente vence as nossas dificuldades, sabe? A gente vence os vícios, vence o pecado, sabe? Vence a pornografia,
Vença a vaidade, sabe? Vença as contendas, vença os vícios das drogas, sabe? A bebedice, vence a sensualidade, vence as dificuldades financeiras, o desemprego, a miséria, o fracasso e tantas outras coisas mais que estão assolando, que estão tentando matar a fé das pessoas, porque as pessoas não estão crendo, não estão se revestindo desse escudo da fé. Então precisamos desse escudo, necessitamos desse escudo, para que quando o inimigo vier tacar as suas mentiras, tacar os seus dardos, tacar as suas setas contra a nossa vida, a gente precisa ter esse escudo para nos defender, sabe? Para nos defender desses dardos inflamados do inimigo. Porque quando o inimigo acerta uma seta dessa, ele faz uma destruição total. Quantas pessoas que estão aí com a mente totalmente influenciada pelo inimigo, atacada pelo inimigo, perturbada, destruída, com pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, está pensando com pensamentos de derrota, de fracasso, não sabe o que fazer, desorientado, querendo pular do barco, sabe? Então tem pessoas que estão assim. Então a gente precisa desse escudo. Amém? Então que você revista desse escudo. E que Deus abençoe a sua vida. E que a cada dia você ouve a palavra de Deus e ela gerará a fé necessária. Entendeu? Então o escudo é para isso, para a gente se opor, se defender dos dardos inflamados do maligno. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Que Jesus abençoe a sua casa e a sua vida. Amém e amém.